Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quais os máximos, mínimos e pontos de cela dessa função aqui. Eu começo com uma rápida revisão daquilo que se precisa para o exercício. O gráfico dessa função aqui é uma superfície que pode apresentar máximo, pode apresentar um ou vários mínimos, um ou vários máximos, e pontos de cela. Ponto de cela é isso aqui, ó. Um ponto de cela é assim, ó. Isso aqui é como se fosse uma sela de cavalo. Se eu vier caminhando por aqui, esse ponto é um ponto de máximo, porque eu chego aqui em cima e depois eu começo a descer. Mas, se eu vier por aqui, aquele mesmo ponto agora é um ponto de mínimo. Um ponto de cela, ele é máximo ou mínimo dependendo de qual caminho eu tomo ali na superfície. E nós temos o teste da derivada segunda. Você vai começar com uma função f, de duas variáveis, como essa daqui. E vai procurar pontos p que satisfaçam o seguinte: as derivadas parciais de primeira ordem da função, naquele ponto p, elas precisam valer zero. Na sequência, você vai calcular este determinante aqui. E de acordo com o sinal do determinante, nós seremos capazes de concluir se aquele ponto P ele é mínimo, máximo ou ponto de cela. O teste é inconclusivo se esse determinante D der zero. Depois eu vejo todos os detalhes aqui. A revisão já está o suficiente para começar o exercício. E se começa por aqui, ó. Derivando em relação a x, derivando em relação a y, igualando a zero e encontrando os pontos p, se é que eles existem. Então, eu pego a função e derivo em relação a x. Quando eu derivo em relação a x, o y é considerado constante. Derivada de x ao cubo em relação a x, 3x ao quadrado. A derivada disso aqui em relação a x é menos 12y, porque esse y ele é constante multiplicando e eu estou derivando em relação a x. Já a derivada de 8y ao cubo em relação a x é zero, porque aqui ó, eu enxergo um número quando eu estou derivando em relação a x. Agora eu vou derivar em relação a y. É bem parecido, só que agora o x é tratado como constante. Isso aqui ó, é um número, tem derivada a zero. A derivada de menos 12xy em relação a y dá menos 12x, porque esse x é tratado como constante. E a derivada de y em relação a y é 1, mais 24y ao quadrado. Esse 3 desceu multiplicando. 8 vezes 3, 24, e o novo expoente é o anterior, menos 1. Igualo isso aqui a zero. Bom, agora eu tenho que me virar e encontrar pontos que satisfaçam isso aí. Eu posso passar a limpo isso aqui, ó, dividindo por 3. Vai ficar x ao quadrado igual a 4y. Dividir por 3. Dividir por 3, dividir por 3. Ficou 1 e 4. E esse termo com o y já passei para o outro lado. E aqui eu também vou passar a limpo, dividindo por 12. Vai ficar assim, ó. Isso aqui são 2y ao quadrado. Isso aqui é só x. Aqui, ó. Eu peguei o menos 12x, passei para cá, ficou mais 12x. E eu dividi tudo por 12. Então, passando a limpo, o sistema ficou assim. Eu posso pegar esse 2y ao quadrado, que é o x,
e colocar aqui, ó, no lugar do x. Então ficou assim. X ao quadrado igual a 4y. Fazendo a conta, aqui vai dar 4y elevado à quarta. Esse aqui pode voltar para esse lado. Menos 4y igual a 0. Então, aqui eu distribuí o expoente. Esse 2 tanto é desse 2, que ao quadrado fica 4, e y ao quadrado conserva a base e multiplica os expoentes. Dá para dividir tudo por 4 e ainda colocar o y em evidência. Então, ó, dividir tudo por 4 e coloquei o y em evidência. Y com y ao cubo, y elevado à quarta, y com menos 1, aquele menos y que tinha aqui. E aqui eu descubro, ó, que o y vale 0, ou o y ao cubo menos 1 é igual a 0, y igual a raiz cúbica de 1, que é 1. Encontrei dois valores de y. Então eu terei pelo menos dois valores para o x. Serão exatamente dois. Aqui, ó, agora eu vou pegar e colocar o 0 no lugar do y e depois o 1 no lugar do y. O x vale 2 vezes 0 ao quadrado, que dá 0. Então, aqui está o primeiro ponto. Eu vou chamar de a x0, y0. E vai surgir outro ponto, agora colocando o 1 aqui, ó, no lugar do y, que dá x igual a 2 vezes 1 ao quadrado, que é 2. Então, eu obtive o ponto B, que é 2 e 1. O A e o B que aparecem aí, é essa história aqui do ponto P. Tá, agora eu preciso das derivadas de segunda ordem. Essa derivada em relação a x, eu vou derivar em relação a x de novo. Eu vou passar a limpo 3x ao quadrado menos 12y. Deixa eu repetir aqui. A f derivada em relação a x, 3x ao quadrado menos 12y. Isso aí. Repito a derivada em relação a y. Menos 12x mais 24y ao quadrado. Bom, a partir daí, eu calculo a fxx. Eu pego isso aqui e derivo de novo em relação a x. Vai dar 6x. Que é a derivada desse aqui. Como eu derivo em relação a x, isso aqui é constante que dá 0. fxy. Agora eu vou pegar isso aqui e derivar em relação a y. Derivada de 3x ao quadrado em relação a y é 0. Derivada de menos 12y em relação a y é menos 12. Agora fy. Tem que pegar isso aqui e derivar em relação a y. Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 48y. E vou calcular esse número d que aparece aqui. Que funciona assim, ó. Vou calcular. Se chama determinante da matriz hessiana. Vou calculá-lo no ponto A primeiro. O ponto A é o meu 0, 0. Então é assim, ó. Vai ser a fxx do ponto A vezes a fy no ponto A menos a fxy no ponto A. E esse aqui é a ao quadrado. Eu vou fazer aqui, ó, a fxx do ponto A, eu tenho que colocar 0 no lugar do x, porque o ponto A é o 0, 0. O A é o 0, 0. Então aqui vai ficar 6 vezes 0, que é 0. A fxy no ponto A, bom, dá sempre menos 12. E a fy no ponto A é 48 vezes 0.
Esse zero aqui, ó, o zero do y, que deu zero. Então, substituindo, vai ficar 0 vezes fy, que também é 0, menos fxy, esse menos 12. Menos 12 ao quadrado, isso aqui deu menos 144. Porque aqui deu positivo, que está ao quadrado, só que aqui tem o menos na frente. Isso aqui é negativo. Quando o determinante da hessiana dá negativo, nós temos um ponto de sela ali. Isso aqui, ó, é um ponto de sela. Agora eu repito o processo no ponto B, que é o 2 e 1. Vou fazer aqui, ó. A f, o ponto agora é o 2 e 1. A fxx do ponto B é 6 vezes 2, que é 12. O x é esse 2 aqui. A fy, mantendo a ordem. A fxy no ponto B, é sempre menos 12. A fy no ponto B, 48y com y valendo 1. 48 vezes 1, 48. Agora eu calculo o determinante da hessiana. O determinante do ponto B, a derivada segunda em relação a x é esse 12. Agora, a derivada segunda em relação a y é esse 48. Menos a derivada parcial mista, que é menos 12, ao quadrado. Eu não vou fazer essa conta, não precisa. Porque aqui eu tenho 12 vezes 48, que é maior do que 12 vezes 12. Então, isso aqui é positivo. Quando dá positivo, pode ser mínimo ou máximo. Eu tenho que olhar o sinal da derivada segunda em relação a x. Então, vou lá para a derivada segunda em relação a x, que é esse resultado aqui, ó, que é maior do que zero. Então, eu tenho essa derivada segunda em relação a x maior do que zero e o d maior do que zero. Venho para cá, é isso aqui, ó. Então, eu tenho ali um mínimo relativo. Aqui, um mínimo relativo. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.